Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas por aqui a mais um episódio do podcast Acontece. Esse é o episódio 23. Então, para nós é uma satisfação e alegria muito grande poder contar com você que nos acompanha aqui sempre com os nossos episódios. Nossa conversa hoje, neste episódio, é sobre prosperidade financeira. Se você gostou da ideia, já vai deixando aí o seu like, caso você tenha gostado do tema. Semanalmente, sempre um novo episódio estará no ar aqui no Acontece Podcast, com tema e convidados sempre de relevância. Por isso, é importante você se inscrever no nosso canal e para ser informado sempre quando for publicado um novo episódio por aqui. Quais são os pontos principais da prosperidade financeira? Como relacionar bem com o dinheiro? Estas dúvidas e outras dúvidas sobre prosperidade financeira, converso hoje com Gilberto Sakugawa. Ele é terapeuta integrativo, empresário, líder de equipe de vendas, praticante de PNL, Programação Neurolinguística, integrante da Escola Evolução Humana e da Confraria dos Empresários. Gilberto, desde já, muito obrigado por você aceitar aqui o convite de participar aqui do 23º episódio do Acontece Podcast para falarmos sobre este assunto que os brasileiros cada vez mais procuram, que é a prosperidade financeira. Seja bem-vindo, Gilberto. Primeiramente, agradeço aí pelo seu convite, me sinto lisonjeado, muito feliz, honrado e estar aí junto com vocês aí nessa programação incrível que vocês fazem, um trabalho realmente espetacular. Muito bem, Gilberto, para nós aqui é sempre uma alegria e maior em contar com você aqui conosco neste episódio de número 23. Gilberto, para começar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você falasse para a gente aqui, para quem está nos acompanhando, esse episódio aqui do Acontece Podcast, como você define a prosperidade financeira, Gilberto? O que é uma prosperidade? Sempre eu digo, as pessoas confundem, né, Marcos? As pessoas pensam que a prosperidade somente é o dinheiro, é o financeiro, mas é que está o perigo, porque a prosperidade, a definição é da seguinte forma: ela engloba todo o aspecto de quais são os tópicos. A saúde, em primeiro lugar, você tem que estar bem com a saúde, porque sem saúde você não consegue planejar nada. Segundo, é o planejamento e qual o seu objetivo da sua vida, o seu futuro, o que você está programando para o seu futuro melhor. A prosperidade também visa também como que você está. Você está bem, você está muito estressado, corrido, muita ansiedade. Isso, a ansiedade principalmente atrapalha o quê? O fluxo de prosperidade, de energias boas, porque a prosperidade não combina com a energia negativa, então ela combina com energias positivas. Não é isso, Marcos? Muito bem, hoje nós estamos conversando aqui no episódio de número 23 do Acontece Podcast com o Gilberto Sakugawa, terapeuta integrativo. Gilberto, como você enxerga a cultura da educação financeira aqui no nosso país, aqui no Brasil, Gilberto? A relação à educação, a cultura, está na criação. Como que seria essa criação? Já vem desde do berço dos pais, porque às vezes os próprios pais, às vezes por falta de conhecimento, colocam o quê? Essa crença limitante dentro da mente da criança. E a criança cresce com aquela crença que não pode fazer isso, que não pode, que dinheiro é sujo, você não vai conseguir, sabe? Colocando várias crenças limitantes. Então, essa questão, né, fora, não estou falando apenas essa educação que a escola deveria ensinar, na minha opinião. A escola deveria ensinar essa parte de relacionamento com o dinheiro, com esse fluxo de relação com o dinheiro. Você acredita que as escolas, então, deveriam inserir aí no seu ensino pedagógico, nos ensinos, uma cultura, uma matéria, né,
de um lado financeiro, ensinar a lidar com o dinheiro. Você acredita nisso? Eu acho que isso é importante, né, Gilberto? Acho que deveria já desde primeiro, ou do pré-jardim, primário, enfim, já começar, além de aprender a escrever, falar, fazer leitura, uma boa leitura e ter uma nova matéria para no Brasil seria uma nova matéria. De que forma? De como lidar com o dinheiro. Com o dinheiro, não é só o dinheiro, né? Em tudo, né? Respeitar o próximo, respeitar os pais, que muitas das vezes hoje as coisas estão mudadas, né? Respeitar os professores. Então, tudo isso aí envolve também a prosperidade, porque é um conjunto, é um grupo, né? De relacionamento. A gente precisa o quê? Aprender a relacionar com vários tipos de produtos, bens materiais, e faz parte do dinheiro, né? A casa onde mora, veículo, trabalho, enfim, tudo é relacionado ao quê? O dinheiro. É um conjunto, né? Muito bem. Gilberto, temos uma cultura de pessoas que dizem que existe uma crença que ela já traz durante ali a sua trajetória de vida, de que ela não tem dinheiro, que ela não tem condições, que o dinheiro é sujo. Então, existe diversas crenças relacionadas ao dinheiro. O que podemos fazer para mudar esse cenário na cabeça das pessoas, Gilberto? Para mudar o cenário é fácil. Pode ser simples, mas é o mais difícil são a mentalidade de cada ser humano. Por quê? Está com a mente condicionado ao fracasso, à escassez, à pobreza, pensando na dívida. Isso acaba limitando a mudança do cenário. Para mudar o cenário de cada ser humano, Marcos, a pessoa precisa se permitir a mudança. Enquanto a pessoa não se permitir a mudança, nada vai mudar o cenário, vai continuar na mesmice, vai ficar nesse padrão, esse modelo mental praticamente engessado, digamos que não vai conseguir mudar. Então, primeiramente, a pessoa precisa entender, assumir o erro e dizer, eu preciso mudar. A partir do momento a pessoa se permitir a mudança, ele consegue mudar todo o cenário. De que forma? Mudando a chave, que é um mindset, tem que mudar o quê? Virar a chave do nosso mindset. Enquanto isso, nada vai acontecer. Então, precisa buscar conhecimentos, buscar as informações, como que deve fazer as práticas, como que deve se relacionar com esse mundo, universo que é relacionado à prosperidade. Quando você cita a questão de práticas, deve fazer práticas e tudo mais, que tipo de práticas você poderia estar citando aqui para a gente, para quem está nos acompanhando, inclusive, e acompanhar um pouco mais, entender um pouco mais sobre este assunto, que é a prosperidade financeira, Gilberto? A prática é nada mais que criar um hábito. Tudo é um hábito. Para você, a gente voltando ao passado, na nossa infância, a gente começou a fazer o quê? Gatinhar, já foi logo de cara andando. Foi assim, já pegou, nasceu e já foi andando. O primeiro foi por etapa, né? Gateando, depois os pais, alguém responsável pelo bebê, para fazer o quê? Andar com as mãos dadas no bebê, começar a ajudar ao quê? Para poder ter o equilíbrio de poder andar. Aprender a andar já é o primeiro passo, o segundo passo é entender que os pais estão falando, outra etapa a criança aprender como falar, e assim vai sucessivamente. Então, vai criando o hábito de andar, a criança já começa a aprender a andar, já começa a andar sozinho, começa a falar sozinho, já criou um hábito de falar, de entender e poder responder. Então, nossa mente, a mente subconsciente, ela precisa o quê, Marcos? Mudar o hábito Sim. do negativo para o positivo. Como seria feito essa prática? A prática tem que ser o quê? É convencer a mente subconsciente, que é dizendo da seguinte forma. Vou dar apenas um exemplo. Que muitas das vezes a pessoa fala, tô pobre, nossa, tô ferrado,
tem dívida para pagar, o salário que eu ganho não é suficiente, então a pessoa reclama. Então, esse é um hábito negativo do ser humano. Agora, qual que é o lado positivo? Sou saudável, sou rico, sou próspero, o dinheiro vem em minha direção abundantemente. Então, são umas das frases que é um mantra, cria um mantra para criar o quê? O hábito. A partir do momento quando a pessoa fala que eu sou rico, sou próspero, o subconsciente entende o quê? Vai começar a entender, pô, Gilberto é rico, ele é próspero, é saudável. Então, o subconsciente vai começar a criar esse hábito e vai começar a entender que é isso, é verdadeiro, e o universo vai começar a conspirar aquilo que a pessoa está praticando. Então, tudo que a gente pratica, ela vem de uma forma natural. Tá Muito certo, bem, Marco? Gilberto. Muito bom. Bom, você que acompanha aqui o nosso podcast Acontece, no episódio 23, falamos aqui hoje, estamos conversando hoje com Gilberto Sakugawa. Ele é terapeuta integrativo e hoje está conversando com a gente sobre prosperidade financeira. Gilberto, o que impede as pessoas de obterem o sucesso financeiro, de ter a abundância nas suas vidas, uma abundância financeira, se tornar uma pessoa próspera? Existe alguma barreira? Que barreira é essa que impede essas pessoas, Gilberto? Somente condicionado. Então, Mente condicionada. crença que, na verdade, está com essa programação mental. Desde o passado, já existe o passado, ou o que acontece? Está meio que atrapalha. Teve falência, teve prejuízo, dívida que às vezes não consegue nem como pagar, não sabe como é, quitar as dívidas. Ou seja, a pessoa está mais focada do lado do escassez do que a prosperidade. Então, tudo isso aí impede o crescimento, o meio também que está em volta, pode ser esposo, esposa, filho, pai, mãe, o vizinho, amigo, colega de trabalho. Não, você tá louco? Você querer ganhar mais, tá doido? Você ser um empreendedor, você ser dono do negócio, tá louco? É melhor ficar no jeito que você está. Segue o trabalho tradicional mesmo, um CLT. Não, você vai querer abrir uma loja de roupa, um salão de beleza, um restaurante? Mas não, fica aqui mesmo, esperando você tem uma garantia. Então tem essas crenças limitantes que o meio, essas informações negativas, atrapalha o crescimento de um ser humano. Como que ele deve fazer para poder crescer? Porque sozinho, o Marcos sabe disso, sozinho ninguém consegue. Precisa de ter um quê? Um mentor, um psicólogo, um terapeuta, alguém, um coach para poder o quê? Sustentar a pessoa, conduzir a pessoa de que forma? De a pessoa sair de um grupo negativo. É que nem tem aquele ditado, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi que tu és. Quem é você? Então, primeiro você tem que saber quem é você, para onde você está, que caminho que você quer seguir. Então, o sonho é seu, não é de ninguém. Então, tudo isso precisa o quê? Alimentar novas informações, novos conhecimentos e de buscar como devo fazer para prosperar. E a Bíblia diz, para uma planta crescer no meio das ervas daninhas, né, por exemplo, que tem essas crenças limitantes, ervas daninhas faz o quê? Impede o crescimento de uma planta, de uma flor, de uma árvore. Por quê? A planta pode até crescer, mas faz muita força, porque está sendo sufocado, esmagado. E o ser humano é a mesma coisa, que é um meio. Ervas daninhas são o meio das pessoas que estão atrapalhando a sua evolução, a sua prosperidade, o modo de crescimento. Então, são ervas daninhas. Então, para você crescer, precisa do quê? De uma terra fértil, uma terra limpa, sem ervas daninhas. A nossa mente, como fosse uma terra fértil. A gente precisa plantar para colher. Então, quando a gente plantamos numa terra fértil, a planta vai simplesmente crescer de uma forma natural. Ela não vai fazer força, vai simplesmente cresce. Uma árvore para crescer, ela simplesmente vai crescer, não vai fazer força. E assim sucessivamente. Então, Gilberto, aí nós podemos afirmar, então, que uma pessoa, para ela mudar o seu paradigma de vida, poderíamos dizer assim, mudar o seu padrão de vida, né? Ele que pensa, que vive já uma vida ali, como você citou, do CLT, ele quer se tornar um empreendedor, ele quer empreender.
para que ele possa fazer isso, ele precisa mudar o meio onde ele vive, ele precisa mudar as pessoas que estão à sua volta ou tentar compreender o que essas pessoas pensam sobre ela. Seria basicamente isso, Gilberto, para que a pessoa possa evoluir, se tornar um empreendedor, se tornar um empresário, atingir a prosperidade financeira? Sim, é começar a focar várias programação, né? Como o Sebrae ensina muitos grandes negócios, aí, pequenos grandes negócios, através de como lidar com uma empresa. Isso também é muito importante quando a pessoa quer iniciar o lado do empreendedorismo. Então, tem que buscar para quem já tem essa experiência, uma vasta experiência nessa parte de como abordar cliente, como se manter o estoque, são várias partes de você essa evolução. Então, tem que buscar primeiro conhecimento, ter uma experiência naquilo que a pessoa vai buscar. Ah, o Gilberto quer abrir um restaurante. Ah, legal. Então trabalha como empregado num bom restaurante da sua confiança, para você nem que trabalhe de graça, para você criar uma experiência, para você sentir realmente estar apto para ser um dono de restaurante. E assim sucessivamente em todas as áreas. Então, isso é uma dica também que eu poderia estar lhe passando. Agora, Gilberto, o propósito e dinheiro. Essas duas coisas, elas se misturam, Gilberto? Propósito e dinheiro? Algumas pessoas ficam até meio confuso, né, Marcos? Com o propósito. O que é propósito? O que é dinheiro? Propósito e dinheiro, na verdade, ela precisa o quê? Fazer essa conexão. Ela precisa o quê? Os dois têm que dar junto. O que é o propósito? Propósito, a pessoa tem que entender o quê? Uma definição daquilo que a pessoa quer. Vou dar um exemplo bem bacana, né, o Marcos? Ai, meu sonho é ir lá para Disney, levar meus filhos. Nossa, meu sonho é levar minha esposa, o esposo, os filhos. Essa maior alegria minha é levar nesse mundo mágico no Walt Disney. Então tem que fazer o quê? Há quanto tempo você quer ir viajar? Ah, Gilberto, daqui um ano que vem, 2024, eu quero estar lá, presente com a minha família. Então, legal. Só que como que tem que trabalhar? É o seu propósito. Do lado do dinheiro, como que é? Você vai guardar mensalmente? Qual quantia que você vai gastar lá para 2024? O passaporte, a hospedagem, a diversão, quanto que você vai gastar? Então, é um investimento que você tem que fazer mês a mês, poupar, investir todos os meses aquele propósito e o dinheiro que está ligado ao propósito. Então, o dinheiro tem que estar junto, andando com o seu propósito. Qualquer coisa. Eu quero comprar um carro, então, quanto que você vai guardar para dar de entrada e o restante você pode financiar ou pagar à vista. Então, tudo isso aí é ligado a um propósito. Eu quero abrir um comércio, legal. Quanto que de entrada você vai ter para fazer a abertura de uma empresa? Então, é um propósito financeiro que você vai guardar mês a mês. Muito bem, Gilberto. Gilberto Sakugawa é o nosso terapeuta integrativo, hoje conversando conosco aqui sobre a prosperidade financeira. Gilberto, quais são as dicas que você poderia nos dar e para alguém que está querendo ter uma melhor relação com o seu dinheiro, está pensando inclusive em poupar, juntar uma grana para até mesmo passear no final do ano, gastar no final do ano, ter uma renda a mais no final do ano, a partir de uma junção da sua poupança, de juntar um dinheirinho aí durante esse período de ano. Quais são as suas dicas que você poderia trazer para a gente aqui neste episódio do podcast, Gilberto? Primeiro, qual o seu propósito de vida? Qual é a sua objetivo, a sua meta, o seu sonho a se realizar? Primeiramente, você tem que colocar aquilo que é prioridade para você. O sonho pode ser também, de repente, um notebook, um celular, uma televisão maior, sei lá, um sofá na sala, fazer sabe, uma mesa nova, não sei, uma cama de casal, cama, enfim, uma reforma da casa. Então, tudo isso aí cria o quê? É uma dica de como relacionar aquilo que você quer investir. O investimento são coisas opostas do gasto, que é o supérfluo. Supérfluo é aquilo que você compra, às vezes nem usa, joga fora, ou às vezes fica de lado. Então, é supérfluo. O investimento é
Reforma de uma casa não é gasto nem supérfluo, é investimento, porque você vai se sentir mais acolhido no ambiente. Por exemplo, a reforma de uma a parede que está cheia de buraco, precisa de uma reforma, é um investimento. Então, deixar uma casa mais bonita, mais elegante, vai trazer o quê? Uma inspiração na sua mente, vai te dar mais satisfação, uma paz interior. Então, tudo isso começa a mudar a sua prosperidade, uma visão sentindo que estou morando uma casa linda, maravilhosa, que está atraindo a prosperidade. Então, é um investimento que você coloca a partir dentro da sua casa, onde você mora. Então, você começa a criar um ciclo dentro da sua casa, de você já criar um start, o primeiro passo, de fazer a mudança dentro da sua casa. Por quê? Você vai estar chegando em casa do trabalho, você vai ver, nossa, que casa linda onde eu estou. Entende, não? Você vai almoçar, opa, vá, nossa, que lugar lindo, maravilhoso. Vai jantar, nossa, que lugar lindo, maravilhoso. Vai receber visita, nossa, aqui ficou bonito, ficou lindo, hein, ô, João? Ficou lindo, maravilhoso. Nossa senhora, tá. Pensei que tinha entrado numa casa errada. Mas assim começa a mudar. Porque a nossa mente subconsciente, ela precisa visualizar a mudança. Enquanto não visualizar a mudança, a mente entende que está estagnado, está na zona de conforto, está na inércia. Então, é uma dica, né, que a pessoa pode mudar a partir dessa, dessa dinâmica, onde você consegue visualizar todos os dias, todos os dias. A meta, principalmente, você tem que colocar um quadro do sonho, um painel mental, pode ser na cartolina, pode ser numa agenda, a gente fala de agenda mágica, pode colocar em qualquer lugar onde você seja visível e você praticar todos os dias, praticar suas metas. Eu preciso ter, daqui a um ano, ganhar o valor X. Eu preciso, daqui 2 anos, comprar uma casa nova. Eu preciso, daqui 5 anos, me aposentar, poder viajar para a Europa e assim sucessivamente. Então, a gente precisa trabalhar nossa mente todos os dias, faça chuva, faça sol. Uma outra dica também, Sim. o legal, muitas das vezes as pessoas dormem, pode dormir 8 horas, 10 horas, 12 horas, mas está cansado, parece que não dormiu. Ou seja, porque não trabalhou o lado mental. As pessoas dormem preocupado sabe, com os Uhum. problemas de que aconteceu no dia, que deixou o patrão deixou estressado, o sócio deixou estressado, o esposo, culpando os outros, mas não se culpa. A Sim. pessoa não se culpa dos atos que aconteceu. Então, as pessoas entram em turbulência, entram em conflitos mentais que atrapalham o sono. Não é à toa que a pessoa às vezes tem sono e não consegue dormir, porque a mente ela fica só girando. Então, enquanto o consciente estiver trabalhando, ela não vai conseguir dormir, não vai conseguir relaxar. Então a dica que é? Eu sei que no começo é meio complexo, é meio sutil de falar isso, né? Então ela precisa o quê? Trabalhar, praticar todos os dias uma meditação. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, uma meditação de relaxar, de sair das frequências negativas, dos barulhos, dos conflitos, sabe? Do xingamento, tantas coisas ruins que acontecem no cotidiano da nossa vida, sair dessas frequências e entrar na frequência alfa, na frequência zen, estar neutro, de sair dessas questões negativas, de relaxar, trabalhar com a respiração. Então, a gente vai se relaxando, a nossa mente, tranquilizando, sentindo, sou saudável, sou rico, moro numa casa linda, maravilhosa, uma cama deliciosa de poder dormir e deitar, eu consigo relaxar tranquilo, que amanhã eu vou acordar melhor que hoje, e assim. Então você vai trabalhando a sua mente. Quando a gente dorme, a nossa consciência ela fica desligada, mas o subconsciente continua trabalhando. Então, quando você trabalhou o seu consciente, o subconsciente captou suas mensagens que você é rico, saudável, você tem um sono tranquilo, o subconsciente capta isso e a noite vai ficando tranquilo, porque o seu subconsciente entendeu que o que você falou é verdadeiro. Então, ela vai trabalhar isso, então você vai dormir de uma forma tranquila. Pode ser que no começo é meio complicado, até Sim. você pegar o hábito, o costume, o subconsciente até entender,
ela leva um período, então tudo é prática, até pegar o jeito. Para dirigir leva um tempo, não é verdade? Para falar inglês, para quem não sabe, leva um período, tem que fazer, estudar e praticar. Então tudo leva um tempo, é um prazo de crescimento. Para a árvore crescer, não vai crescer de uma hora para outra. Precisa plantar, cavar a terra, plantar, regar, e assim leva um período. Então, a nossa mente precisa o quê? De uma evolução, porque tudo para ele é novo. O subconsciente, ela entende que é algo novo, que precisa o quê? Projetar primeiro, para depois começar a evoluir dentro da mente subconsciente. E depois, o que acontece com nossa mente subconsciente? Ela vai para o nosso inconsciente, que fica o hábito, fica natural. Ninguém pensa, né, para falar, ninguém pensa para respirar, ninguém pensa para falar. Então ficou o quê? Um hábito. Ficou no modo automático e nível de inconsciente. É isso que vai trabalhando todos os dias, todos os dias. Muito bem, Gilberto. Gilberto, já caminhando aqui para o nosso encerramento, nossa finalização deste episódio aqui do podcast, 23º, gostaria que você deixasse aqui os seus contatos. Alguém que tiver e gostaria de falar com você, conversar com você aí também, tirar mais algumas dúvidas. Fique à vontade, Gilberto. Será um prazer aí de estar ajudando aí cada um de vocês. Para mim é gratificante de ver umas pessoas, cada ser humano, a melhoria. Aí quando a pessoa se permite a mudança, isso para mim não tem preço. Quando a pessoa permite, as coisas mudam completamente. Então, estou aqui à disposição, tá? Você pode entrar em contato com o DDD 11 997 58 6166. E a gente vai se falando através do meio de WhatsApp. Muito bem. Conversamos no episódio 23º do Acontece Podcast com o terapeuta integrativo Gilberto Sakugawa. A você que nos acompanhou até aqui, segue a nossa gratidão por nos acompanhar e interagir conosco. Lembrando que estamos nas plataformas digitais, no YouTube, o Spotify, o Encore.fm, o TikTok, o Facebook, o Instagram. O Acontece Podcast é uma realização do MS Press. Contamos com a colaboração na produção da Flávia Fernanda. A todos, nosso muito obrigado e o nosso próximo episódio.